Oi gente, estou aqui para mais um vídeo, espero e torço para que todos vocês estejam bem. Neste vídeo, com o tema aí, minhas perguntas, então assim, eu vou estar mais colocando questões que eu, assim, tenho, né, dúvidas a respeito de como que funciona e tal, e não tenho, assim, digamos, não chego a algo plausível, uma conclusão plausível. Talvez porque, né, talvez não tenha, né, a solução a chegar. Aquela coisa da coisa ser pelo que é. Então, que seria a respeito da percepção de ser, né, referente à multidimensionalidade que nós somos, né, que nós somos, estamos. E também a universos paralelos, que é uma coisa que me intriga bastante. Então, reúne tudo isso aí numa coisa só, tal, e vem a minha questão, esse querer, né, saber como que funciona isso, como que se opera isso. Então, vou colocar algumas informações aí que eu tenho e deixar aí no ar, né, essa questão. Então, assim, a principal é essa percepção de ser, né, essa percepção que nós somos, mas esse referente à localidade. Né? Por exemplo, estou aqui, localizado no corpo, nesse corpo humano, nessa dimensão, tal, compartilhando essa realidade junto. Mas ciente que somos multidimensionais, né, nós temos aí uma sucessão de vários corpos. Então, antes de estar aqui como Márcio, né, eu já fui, mesmo em encarnações semelhantes como humanos, digamos, tivemos várias, né, não só como humanos, mas em outros mundos. Então, isso fica, digamos que em arquivo, né? Digamos que um corpo só que você encarna, desenvolve, ele não tem, digamos, toda a capacidade para comportar toda a bagagem anterior. Então, a gente não tem a lembrança, né, do que a gente era anteriormente, a menos que a gente consiga uma ligação maior entre esses corpos multidimensionais, né, que chegaríamos a algo perto da ascensão e tendo a própria ascensão. E enquanto isso, a nossa percepção fica focada apenas nesse ser, e o que leva muitas pessoas a ter aquela ilusão da separatividade, né, achando que é só isso, né, que é esse único ser, tal, que sua história começou há 20, 30, 40 anos atrás, né, dependendo da idade de cada um. Então, assim, o que faz com que a nossa percepção fique focada apenas esse ser, né, que você está expressando agora, a princípio a resposta seria simples, né? Ou seja, porque é o ser, porque é este ser. Então não teria como você estar aí, estar com a atenção expressada em outro lugar, né, em outro corpo que você opera. E então a gente já entra naquela coisa da física quântica, né, onde 1 mais 1 não é igual a 2, né, 3, 5. Porque ao mesmo tempo que eu estou com a atenção focada aqui, né, eu vendo o mundo através desses olhos e tal, né, a percepção de ser, estar, também, né, digamos, acredito eu, estou, né, nos corpos, digamos, mais sutis, e de acordo com a capacidade desses corpos, né, a gente já consegue uma bilocação, então a gente consegue já estar em vários pontos. Então, mesmo em outros pontos que esteja, também a atenção está ali. Né? Então, por exemplo, muitas vezes eu trago informações para estar colocando aqui, que está vindo de um outro ponto. Né? Mas esse aqui não tem consciência, mas aquele que está desdobrado, né, que é tudo mesmo, teria. Mas será que esse ser ele percebe, tem a percepção então, dele e de mim aqui, ou só dele? Né? Quando você está no outro corpo, será que você tem a percepção desse outro aqui? Então essa é uma coisa que fica, acredito que em aberto. É aquela coisa quântica mesmo. Né? É a experiência da dupla fenda. Enquanto você observa, a coisa passa ali no linear, bonitinha, como tem que ser. Se você não observa, né, no caso a gente não está observando os outros corpos, é infinito. Né? Uma partícula passa pelas duas fendas, e se tivesse mais que duas fendas, passava por todas elas e viraria onda do outro lado. Então, assim, é algo muito intrigante. Então, assim, dentro disso, ainda tem outra questão. Né? Essa manifestação aqui, de uma vida, né, qualquer pessoa, ela vem a ser muito limitada por ser apenas uma vida. Mas você é um ser que contém várias vidas, né? Contém toda uma bagagem.
Então, assim, no ponto maior, este ser que somos, temos consciência disso. Né? Então, digamos que quando a gente dorme, a gente vai para esse, começa a nossa percepção, né, de realidade, desligando essa máquina, ela passa para outra máquina, digamos, superior, né, que você passou, é como se você tivesse aquele sentimento que você tem ao acordar, é como se fosse ao inverso, você acorda só que do outro lado. Então a sua percepção, ela migra, né, o você, esse ser que opera esses corpos, migra para o corpo sutil, e ali ele tem toda a memória, toda a percepção de tudo que ele foi. Né? Então, isso também é algo variável, né? Não é exato para qualquer pessoa, vai depender de cada ser, né? De acordo com a sua bagagem, com as suas experiências. Então, vamos supor, eu posso ter um corpo denso, né? É sutil, eu tenho esse aqui denso, eu tenho o próximo, é um pouquinho mais sutil, só que ele ainda é bastante denso. Então, ao sair, eu ainda carrego essa percepção de realidade de Márcio ainda, né? Então, ou seja, não aumentaria muita coisa, não expandiria muita coisa. Mas passaria, é como se você estivesse dormindo e acordando no outro ser. Eu acho que as pessoas que fazem desdobramento, elas poderiam estar respondendo melhor isso. Né? Como que acontece essa passagem da percepção? Né? A percepção sai de um corpo, tal, e você vai para outro corpo e começa a usar o outro corpo. Como se dá essa passagem? Né? E dependendo então de como for essa pessoa, as experiências que ela tem, a percepção pode ser muito além. Né? Só que se for muito além, na hora que ela volta para o corpo, ela não consegue lembrar. Então é que nem nós. Então, a gente não lembra, né? A gente sai, tem lá muitas coisas, a gente volta, esse corpo aqui não tem, não capacita tanta coisa. Né? Só que aí tem outro ponto. Enquanto você está aqui, então tem esse outro corpo que está acoplado e supostamente ele não deixa de, ele não fica inerte, né? Porque é você operando este corpo com o outro corpo sutil e assim sucessivamente. Né? Eu opero esse corpo com os corpos mais com o corpo com a alma, né? O mais sutil. Então está o corpo emocional, está o corpo mental, esse que possibilita uma comunicação e a consciência, né? E além da consciência está esse que percebe tudo. É esse que a gente não tem como identificar. Então, esse que percebe tudo está em todos esse corpo e operando em toda capacidade e potencialidade desses corpos. Então, por que eu vejo só por aqui? A resposta é simples, porque não tem. Esse corpo aqui não capacita tudo. É o que está nos corpos anteriores. Mas, ao mesmo tempo, como a gente somos quântico, estamos em todos esses, né, esses corpos. E aí fica aquela questão, né? Como que isso se opera? Será que no corpo sutil, digamos, no mental, será que eu estou me percebendo aqui, da forma que eu estou interagindo? Ou será que eu me percebo, mas não dou a mínima importância? Porque isso aqui é apenas uma fração desse mental, dessa consciência. Então nem se fala. A consciência ela é muito, muito mais, né, que o corpo físico. Vai muito, muito além. Então essa consciência ela pode estar ciente de, vamos supor, que o ser, vamos supor, eu como ser, eu falo, eu vou para aquele planeta. Só que eu quero fazer um jogo completo, né? Então eu vou encarnar ali como um homem, vou encarnar como mulher, vou encarnar em vários países. Então você, como um logos, você se multiplica, né? Ou se divide, tal, e assume várias encarnações. Então isso aí a gente já chega mais perto do conceito de todo, né? Do somos todos um. Então, claro, a gente não vai encarnar perto, né? Eu vou ter duas encarnações, vou me dividir e vou assumir um corpo ali do lado do outro, né? Tal. Pra ter aquela coisa de alma gêmea, aquela coisa toda. Então a gente vai em lugares muito separados, né, distantes, para cada um ter uma experiência, vamos supor, experiência com um brasileiro, aí eu encarno em outro país para ter outro tipo de experiência, outra cultura, né? Que a coisa às vezes ela muda muito. Então, essa consciência, então, eu como ser assim lá nos pontos mais para cima,
será que esse ser fica consciente de todos ao mesmo tempo? Ou a consciência que se reflete vai ser sempre aquela de cada um no indivíduo? Então, o consciente aqui, você consciente lá. Então, por isso que às vezes o ser começa a despertar, ele começa a se ver no outro indivíduo. Né? Que tem aquela coisa mais de unidade, né? De respeito, tudo, um entendimento maior. Então, essas questões que ficam, né? De como que isso opera. Essa percepção de ser um só, né? Ela vai ampliando. Sim, mas você não vai ser um só com o outro. Você continua mantendo a sua individualidade aqui como indivíduo. Né? Talvez que quando essa experiência acaba, né? Quando esse corpo morre, então ali você, digamos, se recolhe a esse todo, né? E ali está tudo a sua percepção e você continua operando os outros, tal. Depois você vai recolhendo cada um, aí tem a experiência da coisa total. Mas você não deixa de ser, você não deixa de ser você não se perde. É difícil, né? Entender como que se dá essa parte. Então, assim, uma comparação simples de como seria que esse ser, que digamos, entre aspas, né, sabe tudo, né, porque já tem muita experiência e reúne muita experiência, então comparado apenas com uma encarnação que isso aqui não é nada, então assim, é mais ou menos como você fazer um desenho. Digamos que você vê ali um animal, né, vê um elefante, por exemplo, um elefante está ali, e você tem que desenhar esse elefante. Né. Você, na sua mente, né, que ele é mais perfeito, você consegue ver o elefante com uma certa perfeição. Né. A mente ela vê o animal apenas ele de um lado ou de outro. A consciência tem todos os ângulos do animal, porque está em tudo. Né. Então assim, você tem uma perfeição. E na hora de passar aquilo pelo funil, né, consciência, mente, né, alma, aí vem chegando no corpo físico, aí você vai desenhar, você vê que não sai igual. Né. Então talvez isso digamos, simboliza o desalinhamento que a gente tem ainda com esses corpos. Você imagina a coisa perfeita, mas não consegue ali, né, tá expressando aquilo da forma como é. Só que talvez a forma que você expressou ali, para você, a pessoa que ainda pensa que é matéria, para ela aquilo é perfeito, está igual. Né? Mas para a consciência, para aquele que está desenhando e conhece, ele vê que não. Digamos assim, a minha mão, quando ela olha assim, ela fala, nossa, que desenho perfeito. Né? Que é a encarnação presente. Mas eu, como ser, eu estou vendo que não. Falta muito ainda. Né? Então é mais ou menos isso, digamos, simbolizaria essa desincronia que nós temos ainda. Então, à medida que nós formos alinhando, a gente vai conseguir, digamos, em terra, ter uma percepção muito maior, né, que deriva do alinhamento desses corpos. Ou seja, o que minha consciência percebe nos altos graus, eu estaria conseguindo expressar isso aqui. Aí vem aquela questão. Se esse corpo é limitado, como que ele pode expressar toda uma consciência? Né? Então talvez não pode. Então talvez a coisa já é perfeita assim como é. Né? Cada um se expressando. Isso aqui é apenas a ponta de uma ferramenta. Por exemplo, como uma furadeira. Isso aqui é como se fosse a broca. Então ela é uma parte muito importante da ferramenta. Né? Que você tem a broca. A broca você tem a furadeira. Aí você tem que encaixar a furadeira na broca. Então a furadeira é como se fosse a alma, porque ela vai ter várias encarnações, então você tem vários tipos de brocas que você pode estar encaixando ali. Né? Então cada uma é uma experiência, tem uma função. Né? E a broca, ela não é a própria furadeira, ela faz parte, só que ela é algo descartável, assim como as nossas encarnações. A gente tem várias e são descartáveis, né? Mas todas fazem parte. A furadeira tem um conhecimento de todas. E ela é ilimitada, porque ela tem variados tipos de peças que você pode encaixar ali, que ela pode ser. E depois da furadeira, tem a mão que opera a furadeira, né? Digamos, o mental, aquele que controla. Então ele conhece, ele sabe, estuda a ferramenta, então ele controla o equipamento. E a consciência, que sabe o que fazer com aquele equipamento, que vai dar o uso para ele, digamos, o uso mais correto. Né? Então você tem todo um conjunto que vai se expressar ali na pontinha, que é a broca, e vai
fazer o resultado ali no plano físico. Então nós, como Broca, somos a parte, digamos, de um todo, né, que tem toda a sua importância, que nos expressamos aqui, né, que fomos lá e criamos aqui, modificamos aqui. Então, ou seja, tudo isso não seria possível se não tivesse a Broca. Então, é isso que somos parte de todos. Só que a Broca não tem toda a complexidade da furadeira. A furadeira e a Broca não tem toda a complexidade da mão que opera, da pessoa que está lá operando. Né? Então é isso. Isso responderia, ou pode, né, quem sabe responder, por que eu aqui não tenho toda essa percepção, né, de todos os meus corpos e tais. Né? Mas fica aquela pergunta, como que isso opera? Né? Digamos, quando eu desencarnar, será que a minha consciência de broca já vai passar para a furadeira? Aí eu vou ter uma percepção maior de todas as outras brocas que eu já usei, de encarnações que eu tive, né, de tudo que eu já fiz, causei. E depois dessa furadeira migrando para o operador, né, a consciência, tudo isso é o ser, né, que está migrando de corpo para outro. Mas como que isso se dá? Será que nesse momento estou consciente então de todos esses corpos? Então é como, vamos supor, esse corpo aqui é o mental, né? E esse aqui é o corpo físico, então ele acopla aqui e vai controlando o corpo físico, então é o mental controlando o físico. Então, assim, de uma perspectiva maior, eu vejo a coisa como é, a coisa como eu devo fazer, as coisas como eu tenho que falar aqui. Só que eu vejo que às vezes o desenho não sai tão bem. Então, mentalmente, eu estou consciente que eu não estou expressando da forma que eu teria que expressar, mas é o que eu consigo expressar, então assim vai dessa forma mesmo. Então, essa ferramenta não se importa. Ela acha que é o mais perfeito que ela pode chegar, mas o mental não. Está mais consciente ainda que pode melhorar, que a coisa pode ser melhor. Então, assim, fica aquelas questões. Né? Acho que cada pessoa tem essa questão, principalmente da percepção, dessa forma que a gente percebe as coisas. Porque eu estou percebendo as coisas desde aqui e não do outro. Você está, né, quanticamente, mas aqui a gente está expressando de uma forma linear. Então, essa é a minha questão sobre essa forma de se expressar. Então, enquanto não vem aquela resposta que a gente sente que é aquela mesma, é aquela coisa que fica no ar, né? Não é algo que me atrapalha em nada, é algo que fica aberto à busca. Né? Então, assim, naturalmente, eu ouço para as outras pessoas, gosto de ouvir canalizações, então eu vou encaixando uma coisa na outra e tal, e algo que faz mais sentido, não faz tal, e vou formando tudo ali, e aquilo vai me dando respostas. Né? E às vezes a gente reflexionando a respeito, né? Meditando, aí vai unindo as peças. Então sobre isso é isso. E sobre universos paralelos. Supostamente o universo paralelo não é dimensões. Né? Dimensões é aquela, vamos supor, eu ampliando minha energia aqui mesmo com esse corpo físico. Se eu começo a ampliar minha energia, aumentar, tem aquela quebra, que a energia que está aqui na Terra fica muito baixa, a minha energia sendo muito alta, então eu dou um salto, vou para uma realidade onde a energia está mais de acordo. Então esse seria a quarta, quinta, sexta, sétima. Então e cada vida que se desenvolve lá vai ser referente, né, o que já criaram ali, aquelas consciências mais elevadas. Então uma consciência que tem uma pessoa mais elevada e tem mais energia, ela vai criar um mundo melhor, claro, né? Então isso seria dimensões. Universos paralelos são paralelos do lado, então eles possuem a mesma energia, né? Aqui mesmo na Terra a gente possuindo a mesma energia, a gente varia bastante. Né? Então esses universos paralelos também variam, né? Atingindo outros, cada um com as suas respectivas dimensões. Só que esse é o que mais ele confunde até mais que as questões anteriores, porque assim, é complicado, né? É complicado de entender. Por exemplo, universos paralelos é como se cada vez que eu tomasse uma decisão fosse criado um universo paralelo. Então é criado esse universo que eu continuo, que eu tomei essa decisão, e o outro que eu tomei uma outra decisão, né? Então imagina isso acontecendo para cada decisão que a gente tomar, para cada caminho que a gente fala, não, vou por aqui, não por ali.
você vai ter dois, um indo para cada caminho. Isso, né, já soa, digamos assim, absurdo. Não é algo. Talvez a gente pensando de forma linear, isso não é algo que se encaixa nesse pensamento linear. No pensamento quântico, sim, porque o todo é infinito. Então existem infinitas possibilidades. Mas na minha mente é como se fosse um desperdício, né? Você criar vários e vários. Continua só um, né? Dá menos trabalho. E a consciência fica deslocada, né, em infinitos universos paralelos. Você pode fazer isso? Pode. Porque ele é infinito. Ele não tem desperdício de energia. Nós aqui temos a ideia de que estamos desperdiçando de energia, né? Mas é algo assim difícil de estar concebendo. E na internet mesmo você tem vários relatos de pessoas que às vezes dão uns bug, né? Elas acabam indo para um universo paralelo. Né? Vamos supor, pessoas que estavam dirigindo o carro, de repente ela entra numa estrada, né, que é deserta, só que aí ela passando ali, andando alguns quilômetros, ela chega numa cidade que não existe, né? Chega naquela cidade, vai no restaurante, tal, come, se hospeda, né? Depois vai embora, tal, e no outro dia ela vai, fala, não, tem uma cidade ali? Fala, não tem. Eu pergunto para as pessoas, depois ela volta, cadê a cidade? Não está ali. Pessoas que vão trabalhar, acordam, vão trabalhar, chega, as coisas estão meio mudadas, são diferentes, né? Como se já não fosse mais a realidade dela. Então passa um dia numa outra realidade, depois volta, tá dormir, acordou, tá normal. Então assim, tem as pessoas que relatam coisas desse tipo. Tem outra coisa que vocês podem pesquisar também, é efeito Mandela. Eu vi recentemente, né? Esse efeito Mandela, ele é um tipo assim, vamos supor, várias pessoas, quando várias pessoas elas corroboram entre si, né, que a realidade que elas viveram é uma realidade diferente da que existe hoje, né? Então assim, o efeito Mandela ficou conhecido com esse nome porque assim, não sei se foi o ano 2000, eu sei que teve alguma notícia ali sobre o Mandela, né, que ele saiu da prisão, que ele foi preso, não sei, foi algo do tipo. E essas pessoas falaram, nossa, mas eu achava que esse cara já estava morto, né? Então várias, assim, tinha a lembrança de uma notícia que ele foi morto tal ano, né? E aí recentemente sai que ele estava vivo ainda, tal, né? Então esse é o tipo de aí tem pessoas que falam de filmes, né? Que vamos supor, tem uma cena do filme que era assim, não assado, né? E várias pessoas lembram daquela forma, da outra forma, não da forma que, digamos, nós lembramos. Então, coisas que aconteceram, né? Que foi de um jeito, digamos que vou dar um exemplo aqui. Digamos que no ataque 11 de setembro, algo recente, foi derrubado só. Você, nós temos a lembrança de que caiu as duas torres, né? Aí digamos que um certo dia a gente liga lá a TV, vai assistir, tá lá uma torre lá inteira e a outra só uma caiu. Aí você vai corroborar com outras pessoas, nossa, mas não foi as duas? Aí você vai chegar ali às conclusões e algumas pessoas vão concordar com você, né, que estão no efeito Mandela. E outras não. Fala, não, foi só uma. Aí você vai buscar todas as notícias e tal e vai achar lá que só foi uma. Assim você vai na internet e vê que só foi duas. Para quem está nesse efeito Mandela, vê que só foi uma, tal. Né? Então digamos que só, de fato, vê que só foi duas. Né? Digamos que para nós, que nós estamos no efeito Mandela. Né? Digamos que para nossa realidade foi só uma. A gente chega aqui, não, foi uma só, né? E a gente corre atrás da internet para buscar e tudo que a gente acha que foi as duas. E a nossa mente mescla, começa a mesclar que foi as duas e tal, né? Então é como se a pessoa bugasse, né? Misturasse essas dois universos paralelos. É muito curioso isso. Isso eu acho muito curioso. Eu acho um desperdício também de energia, né? É como se fosse uma forma da consciência ela experimentar todas as hipóteses, né? Então a gente pensa, por que eu estou experimentando exatamente essa hipótese? Né? Será que eu sou o principal dos universos paralelos? Então eu vi uma canalização que fala, vocês têm dezenas de universos paralelos, né? Cada pessoa, e cada indivíduo acha que o dele é o principal. Né? Isso é muito conveniente
Falei, claro, cada um, claro que vai pensar que o dele é o principal, porque não está ligado, plugado no outro, que acha que é mais importante, porque se tivesse ia ficar no outro. Né? E assim, a consciência de mais focada no outro, lá é o mais importante. Mas nós, eu acho que poucas pessoas vão ter esse tipo de experiência de experimentar uma realidade paralela, uma realidade do lado. Eu não sei, né? Então assim, eu estou naquele tipo que acha que a minha é mais importante e as outras são criações astrais, né? Então, essas criações astrais, elas têm que ser incorporadas, alinhadas. Então, digamos que eu esteja fazendo algo dissoante, algo que eu não queria fazer, né? Por exemplo, eu estou fazendo algo contra a minha vontade. Por exemplo, um trabalho. A pessoa não quer, a pessoa faz porque ela é obrigada. Então, em algum momento da minha vida eu teve a oportunidade de escolher um outro tipo que me levasse a fazer algo que eu gosto. Então aí vai ali que cria um universo paralelo onde eu vou fazer aquilo que eu gosto. Então talvez esse seria o principal. E eu aqui não o principal. Então, cada pessoa teria que começar a fazer o que gosta. Né? Que vai estar se alinhando, estaria seguindo mais a vontade do seu ser, a sua própria vontade. E aqueles universos que estavam criados, eles vão se alinhando, se ajuntando e formando um só. Que nem a verdade do todo. O todo, a coisa é uma só. Então a gente tem várias múltiplas realidades, mas a gente tem que conseguir aquele alinhamento, né, se tornando uma coisa só. Então esse seria, digamos, o alinhamento que a gente busca. Acho que tem outra coisa também sobre universos paralelos de percepção, né? Percepção. Quando a pessoa está muito para baixo, a energia dela está muito baixa. Essa é uma coisa interessante. Mesmo você vendo a pessoa, né, você conhece essa pessoa, ela está aqui na mesma dimensão que você, só que ela vê o mundo de uma outra dimensão. Então as coisas que ela vê é diferente das que você vê. Então isso é muito curioso. Acho que nem vale a pena entrar nisso. São coisas que estão ainda, digamos, coisas que nós estamos alcançando ainda, tomando contato. Talvez eu estou tomando contato agora, algo, digamos, até recente. Mas eu acredito que há pesquisadores mais antigos que já tenham, né, talvez até as respostas. Mas eu acho que é algo que a gente tem que adentrar a essa percepção. Né? Ter esse regulador de percepção que a gente, digamos, ainda não tem. Eu acho que talvez toda a questão que eu estou colocando nesse vídeo é esse regulador de onde eu me encaixo. Não que eu não sei onde eu me encaixo, mas de onde eu levo a minha percepção. Que a minha percepção agora está somente aqui. Né? Então, é assim como respirar, assim como o coração bater. Então, meu coração está batendo e eu não controlo meu coração. A respiração eu consigo um certo controle. Então, essa percepção é como o coração. Ela está aqui e eu não consigo controlar ainda. Então, à medida que você vai evoluindo, vai se alinhando, você vai adquirindo esse controle da percepção. Então, é como aquela pessoa que começa a ter viagem astral mais consciente. Ela sai na hora que ela quer. Então, é como regular a respiração. Então, ela já tem um controle. Então, ela vai migra para o corpo mais sutil e tem experiência naquele corpo mais sutil. Então, a gente adquire essa capacidade de passear entre esses corpos. Então eu estou aqui, eu quero ir para o meu corpo mais sutil. Só que primeiro eu tenho que desligar esse. Então eu vou lá fazer uma meditação, ou me coloco em repouso para dormir, saio, vou para o corpo mais sutil. Eu acho, de certa forma, acho que o ser, eu acho que ele já faz isso. Só que nós aqui não temos essa consciência, né? Então assim, mas digamos que é para ter esse ser aqui, né? Eu quero ter com esse indivíduo aqui, né? Apesar que o todo ele tem que ser, digamos, muito seletivo para escolher um indivíduo. É claro, tem várias encarnações ali, mas eu quero aquele ali para expressar tal. Né? Eu não sei como isso se dá. Mas se imagino que seria da seguinte forma. A gente começa a passar, né, como eu falei ali de controlar a respiração, você controla a percepção. Então a minha percepção está focada aqui. Eu posso tirar essa percepção daqui e ir para o corpo mais sutil. Aí eu vou ter aquela experiência de viagem astral. Mas digamos que eu passe agora para um corpo sutil e me desloque com esse corpo sutil. Então eu vou continuar tendo essa percepção aqui e do que eu estou fazendo
né, além, tipo o xamã, né, o xamã que vai e desloca a consciência dele até um animal. Então ele começa a ter a visão do que aquele animal está fazendo. Então assim, antigamente muitos usavam, digamos, para espionagem, né? Então você controla o animal e tem a percepção do que o animal está fazendo. Seria uma forma de você controlar a percepção. Então você desloca a sua percepção, desloca ela no ar e você acha um corpo que tem um aparato consciente desenvolvido para que você possa ver através dele, né? Até se expressar através dele. Isso aqui seria até magia negra, isso, né? Porque você passaria a controlar outro ser. Então você passaria a ser o encosto. Né? Então acho que alguém que começa a ter, começa a poder manipular essa percepção, tem que já estar nesse grau muito elevado. Senão a pessoa vai começar a manipular de fato outras pessoas. Parece que tem algo assim, né? De você controlar outras pessoas. Você manipular o movimento de outras pessoas. Tem pessoas que parece que fazem isso. Mas não sendo algo muito positivo, porque é invasivo. Né? Então assim, você pode ter a percepção, mas interferindo o menos possível. Então a princípio, eu faria isso com o meu próprio corpo sutil. Então eu sairia daqui e viajava por isso, então eu já via tudo. Né? Então, havendo o caso de interferência, eu vi isso numa canalização recente, acho que foi canalização, que a pessoa falou que assim, que na nova Terra, você vai poder fazer o seguinte, digamos que eu sou médico, em tal hospital, tal gente está precisando de ajuda, só que a pessoa que está ali, ela não tem toda a capacidade. Aí eu posso me sair do meu corpo, eu vou e assumo o corpo dela e opero através do corpo dela. Né? Então aquela coisa que tipo o Dr. Fritz, né? Incorpora ali e faz a operação. Só que ele pode ser um encarnado. Você sai, vai lá e faz a operação. Então assim, tem que ser almas elevadas para fazer a coisa certa. Né? Não é para ir fazer porcaria para possuir a outra pessoa. Né? E às vezes a pessoa nem percebe, ela vai lá e faz as coisas tudo certinho e tal, que ela se deixa levar, ela se entrega, né? E se sente bem, que aí você tem que ter algo bem cooperativo. Então tem essa curiosidade também. Né? Então talvez quando a gente passa a poder controlar. E isso eu acho importante porque primeiro a gente tem que ter a abertura a isso, estar aberto a isso, tem que acreditar, saber os meios que isso opera. Então só aí a gente se abre, né, para essa possibilidade. Então isso muitas vezes pode estar acontecendo com você e você nem percebe, né, como parte do todo. Às vezes vem outra consciência, vai lá e a pessoa que canaliza, né, ela já faz isso só de forma consciente. Ela nem sabe que outro ser. Às vezes pode ser um encarnado que está fazendo isso. Às vezes você que faz isso, você não percebe. Então há múltiplas possibilidades, né? Mas é um vídeo que eu estou fazendo de questão, né? Eu tenho essa questão, eu quero saber como que isso opera, eu acho legal, eu acho interessante e traz, né? Te dá uma abertura. É como eu tenho falado nos vídeos anteriores, te dá um mapa, né? Você quer chegar a outro lugar, você olha o mapa, você tem que aprender o mapa. Se você não souber, você não chega, né? E nosso caminho espiritual que a gente está despertar e tudo, a gente está procurando isso, saber como que opera. E na hora que te dá um mapa, você tem que confiar em quem está te passando o mapa. Será que a pessoa está me passando o mapa certo? Né? Aí eu vou ter que ter fé no mapa. Ok, esse mapa é verdadeiro. Aí você vai pelo mapa e chega a outro lugar. Né? Então na espiritualidade também é assim. Você começa a investigar, você chega à informação. Aquela informação ressoa dentro de você, porque dentro de você já sabe. Então ressoa. Aí você começa a se abrir para aquilo. E aquilo começa a ter mais expressão em você, né? E aí você vai tendo essas experiências, essas transformações. Então, acho que é isso, né? As questões que eu coloco sobre essa percepção de estar, né? Isso é coisa que seria de outras dimensões. Por exemplo, nessa dimensão, a gente tem a percepção de que está em apenas um ponto. Então, na sexta, sétima, você tem aquela coisa de seria a onipresença, né, estar em todo lugar. Então, primeiramente, você vai ter a capacidade de se deslocar, que nem a mente ela desloca. Então, eu penso em tal lugar, aí eu vou estar naquele lugar. Então, eu já estou na quinta dimensão. Então, por exemplo, eu estou aqui na terceira, eu penso em tal lugar, eu não vou para lá, eu continuo aqui. Mas quando eu estiver na quinta dimensão, eu vou pensar em tal lugar, eu vou aparecer lá. Então, seja com o meu próprio corpo físico, digamos que é a quarta. Se eu aparecer lá com o meu próprio corpo físico, que é a viagem astral,
o desdobramento, ou mesmo a bilocação, se eu tiver essa capacidade de bilocação ou teletransporte, é a quarta dimensão. Então eu pego e apareço onde eu estou indo. Então eu estou com o próprio corpo físico. Na quinta, eu posso ir, digamos, e sem o corpo físico. Então é o mental. Né? Eu tenho a percepção de estar no lugar. Então eu percebo aquele lugar, só que eu não tenho forma física. Só que ainda eu tenho uma localidade. Você viaja, só que você ainda tem um local para você ficar. Aí na sexta seria a onipresença. Você está em todo lugar. Então você sente em todos os lugares ao mesmo tempo. Você tem aquela percepção de tudo. É claro que é dentro do campo da sua consciência. Às vezes um campo limitado, porque se for tudo mesmo, você não vai conseguir trazer as informações depois para um ponto fixo. Que a gente vai, viaja e depois traz para um ponto fixo. É onde você está. Claramente são questões que eu estou colocando, porque aí como que se explica tudo isso? Né? E, coisas interessantes, eu acho isso muito interessante. Eu acho muito interessante pensar a respeito, estudar a respeito. Acho que a gente nem estuda algo assim, né? A gente vai vivendo, vai vendo, vai percebendo, vai sentindo e vai se coligando com pessoas com e geralmente pessoas fazem aqueles programas que apresentam essas teorias e tudo, e a gente vai, né? Então assim, se coliga com as pessoas que também estão nessa mesma vibe, e isso a gente vai unindo, né? Vai encaixando ali as pecinhas do quebra-cabeça e vai ajudando todos, né, a ter uma maior percepção. Já não é nem já um conhecimento, mas isso aqui você tem que entrar com a percepção. É porque o conhecimento ele sempre vai ficar ali ele vai parar em algum lugar. Ele tem que ir além do conhecimento e perceber isso tudo. Frisando, né? A percepção de ser, como que ela faz, como que o momento que a gente começa a deslocar e perceber o que está em nossa volta, né? Como que a gente pode, por que a gente pode fazer isso? A minha percepção, digamos, está mais focada nele, em mim, né? Porque é muito físico e tal. Então, quando a pessoa se sutiliza, quando ela se sutiliza, é o que? Ela faz aquela meditação, né? Tem pessoas que têm paciência, então medita horas e horas. Então, ela fica tão leve, né? Como se estivesse já dormindo. Então, ela consegue deslocar a consciência. E a consciência tem aquela coisa da onipresença, que está em todo lugar. Então, ela tem a percepção de todo. Então, se ela pega a mente, se ela desce um pouquinho e pega a mente, ela consegue já viajar e ficar em cada ponto específico. Se ela já tem mais experiência, ela pode, de repente, como faz uma alma, um encosto, né, vai lá e acopla na pessoa, né, e pode acoplar em cada pessoa e ver o que está sendo feito ali. Né, pode controlar? Pode também. Né, isso aí vai depender muito de cada pessoa. Então ela vai ter a onisciência, né? Vai ter presença de vários seres. Então nisso de você se fundir com tudo, é onde você percebe, né, que você é o todo. Você se percebe no animal, qualquer coisa que seja. Né, você pode se fundir com a árvore, e você vai ter toda a sabedoria da árvore. Né, saber o que é aquilo de fato. Então um insetinho, né, você se funde ali com o insetinho, vai saber toda a vida dele, o que é, né, toda a realidade. Então vai ser aquela pessoa que vai ter dificuldade, né, de matar uma pulga. Que ela tem a maior ciência do que aquilo tudo é. Então esse ser passa a ser um ser, digamos, muito, muito mais consciente. E isso, para mim, isso explica. Né? Isso explica não, isso deixa claro essa nossa capacidade de ser onipresentes. Mas no momento a gente tem que desenvolver essa broca, né, para ter a capacidade de expandir essa percepção além desse corpo físico. Ou seja, além desse nível de densidade, que isso aqui é bastante denso, então a gente tem que se utilizar, aí expande, para um dia, quem sabe, poder se utilizar o próprio corpo físico. Isso se for de interesse desse ser que já está operando. Né? Que vamos supor, eu uso um carro, mas eu não tenho interesse nenhum em melhorar aquele carro. Né? Por exemplo, porque você pode trocar de carro, não precisa melhorar aquele próprio carro. Né? Então, esse pode ser apenas uma ferramenta que eu vou querer descartar também. Não tem interesse de ao levar essa ferramenta. Depois eu posso adquirir outra, depois outra, e em um momento falar, agora vamos brincar aqui de ascensão. Então isso é você próprio que escolhe. Né? Embora a pessoa ache que é o corpo físico, que acha que eu vou morrer um dia, né? Aquela coisa toda. Mas isso, você de fato não está nem um pouco preocupado com isso. E a questão dos universos
paralelos, né? Que esse é onde está a maior pulga atrás da orelha, que é os universos paralelos, que tá aí, as pessoas relatam, mas não parece fazer muito sentido. Para mim não faz muito sentido, mas eu não ignoro, né, que é uma coisa real que acontece e que existe essa dificuldade, porque é como se fosse um bug que desce. É como assim no universo paralelo ter vida aqui e eu podendo migrar. Mas se eu migrar para o universo paralelo, no mesmo momento que eu faço isso, eu passo a ser o outro. Eu não vou ter essa percepção. Então só se em vez de quando há essa linkagem de mentes que dá essa percepção de que a coisa não era bem daquele jeito que aconteceu, né? Que nem o evento Mandela. Então não dá nem pra... Eu prefiro acreditar que existe um só, né? Só existe, e esse é o que nós estamos. Então volta naquela canalização, cada um pensa que o dele é o principal, né? Mas eu não acho que é só um pensar, eu acho que realmente só tem um. Os outros são possibilidades que quando a gente fica dividido, que é onde a gente acha que fez alguma coisa errada, que acha que devia ser fazido A e não B, a gente cria aquilo que fica, digamos, meio vago, né? Fica onde que a gente fica, digamos, com a consciência meio dividida. É a mesma coisa de trauma, né? Quando a gente fica traumatizado por um evento passado, mas podia não ter acontecido isso. Então a gente cria algo que não aconteceu. Então a gente fica com a consciência meio que vai criando, né? Vai criando coisas que a gente se perde, que nem o trauma. A pessoa ficou traumatizada, fica aquela ferida astral. Então ela fica meio que perdida naquilo e como se criasse uma história. Eu não sei como que isso se daria. E como se ficasse um universo paralelo criado, ao qual a pessoa às vezes ela se desloca a consciência para lá e vê algo diferente, né? Porque você pode criar coisas, né, infinitas com o ser, com esse poder mental que você tem. E seria muito complicado, né, se fosse criado, se fosse reais essas dimensões, porque cada dimensões não, cada universo paralelo, porque cada universo paralelo estaria ali as pessoas que você conhece, e se você criou, você estaria manipulando todas as pessoas, né? E não exatamente as pessoas teriam que fazer parte do seu universo paralelo que você criou. Então seria mais algo que a gente vai fazendo e tomando vários caminhos diferentes, né? Depois a gente tem que juntar tudo aquilo e unir em um só. É onde você volta, onde você corrige um trauma lá, né? Você vê, aceita estar no agora. Você vem para o agora, você já resolve um monte de universos paralelos que você estava criando. Então a sua consciência vai ficando mais focada aqui. O alinhamento vai se alinhando de forma mais perfeita, né? E eu vi algo esqueci o nome, no tratamento espiritual, né? Apometria. Apometria, eu estudei apometria, né? Conta própria. A mundo já faz tempo. Mas falava algo assim. Nós temos vários corpos, digamos, várias personalidades, né? E muitas são personalidades de vidas passadas que ficam como se fossem paralelas. Então a gente tem que corrigir, né? O que mesmo que a gente fez em vidas passadas, entender que é aquela coisa do perdão, né? E harmonizar essa personalidade para que entre no alinhamento e se torne uma coisa só. Então é isso, né? Eu coloquei as questões que eu tenho, que eu aos poucos acredito que eu vou tendo respostas, né? Mas se tiver alguma diferença, se for importante você saber isso, né? Pois não é aquela tipo de coisa, eu quero saber, aquilo é vital e tal, e ficar com a ansiedade de querer saber, não. Fica aí. É coisa que a gente vai, digamos, começando a ter percepção e quer saber um pouquinho mais, né? Só que são coisas que fica com aquela pulguinha atrás da orelha, né? Principalmente lá, como eu falei, em universos paralelos. Ficou um vídeo um pouquinho até longo, né? 44 minutos agora. Mas, sei, né? Talvez sejam você que está aí vendo, talvez seja questões que vocês também têm. Acho que muitas pessoas têm essas questões, principalmente sobre a percepção, né? De ser, de estar. Né? Eu vejo o mundo através dessa matéria física. Mas essa percepção ela pode ser deslocada para qualquer lugar, pode estar em qualquer pessoa. Né? Mas se eu estiver em outra pessoa, não vou ser outra pessoa. Né? Olha as questões que ficam. Né? Se você for outra pessoa, e você é outra pessoa, então já não é você. Você continua sendo você. O todo está em tudo. Bom, espero que vocês tenham gostado. Né? Se quiserem comentar a esse respeito, ou mandar algo que vocês acham, né? Vocês podem mandar por e-mail ou deixar aí na descrição do vídeo.
Então até o próximo vídeo, muito obrigado.